O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele iniciou o processo de retaliação ao governo e acelerou o rito da sabatina de Jorge Messias, que, na avaliação de muitos, pode atrapalhar os planos do Planalto. Alcolumbre liberou a análise do nome do advogado-geral da União, marcada para o próximo dia 10 de dezembro, sabendo que ele não possui o número mínimo de votos para a aprovação. Com isso, Messias deve ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado no mesmo dia, com o Planalto não tendo tempo hábil para negociar acordos ou votos. Além disso, a oposição deve analisar na próxima quinta a convocação do AGU para a CPMI do INSS. Parlamentares conservadores querem aproveitar o rompimento entre governo e Congresso para desgastar o nome e a imagem de Messias e também a sua atuação no processo de roubo dos aposentados do país. Davi Alcolumbre pautou a sabatina de Jorge Messias, só que, na avaliação de muitos, isso complica o governo porque um prazo curto para fazer a articulação, naturalmente, para convencer os senadores a aprovarem essa indicação depois da sabatina feita. Começar com o Roberto Mota, lá no Rio de Janeiro. Mota, queriam celeridade, só que talvez Alcolumbre tenha sido breve demais no agendamento dessa sabatina, 10 de dezembro, muitos olhando no relógio. Será que vai dar tempo? Pois é, Caniato. Há dois Messias no centro das atenções nacionais. Curiosamente, os dois têm o primeiro nome começando com J. E os dois estão em campos opostos, da política e da história. Um deles está preso em uma sala da Polícia Federal, o outro está em trajetória ascendente dentro da República. Olha, uma indicação para a Suprema Corte, segundo os registros históricos até agora, tem probabilidade de sucesso maior do que 98%. É improvável que isso mude agora, mas não é impossível. Pois é, né? Tabus existem para serem quebrados muitas vezes, né, Cristiano Beraldo? Dizem que é difícil, né? Porque há um entendimento que os senadores também não gostariam de comprar confusão com figuras importantes ou com outras instituições, mas que nós podemos considerar a partir de um prazo curto para articular os votos suficientes para aprovação de uma indicação. Mas tem muita fofoca e muita articulação por trás, Caniato. Primeiro, a gente ontem falava sobre a estratégia utilizada pelo Davi Alcolumbre em relação à indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, ainda na presidência de Jair Bolsonaro, em que ele segurou essa indicação por meses a fio e impondo uma humilhação ao presidente da República. E agora ele pegou a sua caixinha de maldades e resolveu tirar um outro truque, que é acelerar. Ao invés de demorar, vai acelerar ao máximo para pegar, inclusive, o calor da votação da indicação de Paulo Gonet, que teve a sua renovação do mandato à frente da Procuradoria-Geral da República, votada no Senado, e foi aprovado com uma pequena margem. Portanto, aquele foi o sinal de que a situação para o governo no Senado Federal não está positiva. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não fala mais, não cumprimenta, não atende o telefone do líder do governo, Jacques Wagner, mostrando que ele está absolutamente rompido nesse momento, porque esses sentimentos em Brasília não duram muito, mas nesse momento ele está rompido. Portanto, nós estamos falando aí de uma indicação de sabatina no dia 10 de dezembro, ou seja, é um prazo pequeno para que haja o beijamão dos 81 senadores que vão votar. E com essa falta de comunicação do líder do governo com o presidente da casa, as coisas ficam mais complicadas, é uma articulação mais difícil. Tem mais senadores precisando de Davi Alcolumbre do que precisando do governo, porque Davi Alcolumbre consegue operar muito bem toda a força que reside na caneta do presidente do Senado e que pode ajudar ou atrapalhar os seus pares. Portanto, vai ser muito interessante a gente ver esses desdobramentos e acho que há um risco maior do que nas outras oportunidades de termos uma nova rejeição de indicação de um ministro do Supremo. Mas concordo com o Mota.
é uma possibilidade, mas não é uma probabilidade. Pois é, conta de padaria aqui, levando em consideração que os parlamentares trabalham de terça a quinta, porque segunda e sexta eles atuam nos seus colégios eleitorais, nas suas regiões, Dávila. Então sobrariam 9 dias para essa articulação, para esse processo de beijamão. Isso é muito ou isso é pouco, Dávila? Depende de onde você está jogando esse jogo, Caniato. Porque vamos fazer aqui uma reflexão sobre as palavras e os atos que vêm ocorrendo. É verdade, como bem disse o Mota e o Beraldo, que a chance é muito pequena de se derrubar um ministro, uma indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Mas os sintomas desta nomeação, meus amigos Mota e Beraldo, são únicos também. Eu nunca vi um presidente do Senado dizer abertamente que não quer o candidato escolhido pelo presidente. Nunca vi, isso é a primeira vez. Segunda coisa, o Beraldo trouxe muito bem aqui o elemento. Os outros senadores têm mais fidelidade ao presidente do Senado por causa dos seus interesses próprios do que com o Palácio do Planalto. Então, portanto, terceiro, a prioridade para o Supremo, tanto do presidente do Senado como da maioria dos senadores, era justamente Rodrigo Pacheco. Então, veja como a situação, esses 2% podem virar rapidamente nesse processo de acelerar a sabatina. Então, por que isso é preocupante? Porque a atuação também do Procurador-Geral da República, nesse pouco tempo que ele ficou na AGU, foi muito mais como um advogado particular quase de Lula do que um membro da Advocacia Geral da União. E isso também pesa na escolha dos senadores. Isso tudo para dizer que é uma aposta perigosa, apostar que o nome de Messias será aprovado pelo Senado Federal. Lembra que nós falávamos sobre esse processo de retaliação? Claro, nesse conjunto de medidas que muitos entendiam que seriam tomadas pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, falava-se sobre o adiamento, por exemplo, do agendamento da sabatina de Messias, mas, na verdade, a decisão foi no sentido contrário, né? Marcou num período muito breve e aí muitos duvidam da possibilidade de articulação a tempo. E falava-se também sobre uma pauta-bomba que poderia onerar os cofres públicos na casa das dezenas de bilhões de reais. Olha só, o Senado já aprovou esse projeto que garante a aposentadoria especial para os agentes de saúde e o governo já indica o impacto de 100 bilhões de reais num período de 10 anos. Pois é, Mota, foram ágeis, hein? Pois é, mas o Senado precisava atacar o governo usando o nosso bolso para isso? Francamente, Senado, acho que vocês não entenderam o espírito da coisa. A ideia é aproveitar esse ressentimento, esse rancor, para aprovar coisas boas para o país, que o governo não queira, não coisas ruins para o país. Eu não sei nem o que dizer, Caniato. Eu não tenho a esperança de que o candidato à Suprema Corte seja rejeitado. Realmente eu não tenho. Eu não acredito em milagres vindo dos homens, só de Deus. E, nesse caso, eu acho que mais cedo ou mais tarde, infelizmente, vai se achar algum tipo de acomodação. Mas quando se fala na possibilidade de não aprovação, Beraldo, muitos que acompanham, por exemplo, o programa, fazem a seguinte análise. Bom, então a ideia é que não aprovem para que depois o presidente seja obrigado ou tente atender ao que deseja o presidente do Senado Federal. Não é bem isso, né? Não, eu realmente não acredito que ninguém tenha essa ilusão, especialmente o próprio presidente do Senado. A indicação de Rodrigo Pacheco está morta e enterrada. Ela não será ressuscitada mesmo que Jorge Messias tenha a sua indicação reprovada pelo Senado Federal. Então o presidente ficará com o constrangimento de ver o seu nome, a sua indicação rejeitada e terá que trazer um novo nome. E aí, se realmente acontecer a rejeição,
dificilmente, aí realmente, né, torna-se algo ainda mais improvável você ter 2 rejeições na sequência. E a gente precisa lembrar, no Brasil, tudo que está ruim pode piorar. Então a gente precisa pensar que nesta rejeição o próximo indicado seja de arrepiar os cabelos ainda mais do que a gente tem visto. Então o Brasil nos guarda muitas surpresas e a gente está diante aí de uma oportunidade ímpar de sermos realmente muito e assustadoramente surpreendidos. Pois é, você, Dávila, a retaliação do Senado anunciada, pelo menos nos bastidores, a possibilidade do Senado não aprovar a indicação do presidente da República, e também tem essa notícia que trouxemos há pouco, o Senado aprovando um projeto que garante aposentadoria especial para uma categoria do funcionalismo público e, naturalmente, isso vai ter um impacto gigantesco nas contas públicas, Dávila. Esse projeto é vergonhoso, como o Mota bem disse, fazendo graça com o nosso dinheiro. Não só tem um impacto gigantesco, como vai abrir pressão de outras categorias para outras aposentadorias especiais. Então, no momento... equiparação, né? Porque no momento que nós precisamos ter uma regra igual para todos, nós estamos criando exceção que sobrecarrega a Previdência, que já é um custo absurdo no Brasil, que precisa ser revisto. Ou seja, é o Senado votando contra o interesse da população, contra o esforço de um ajuste fiscal para valer. Mais uma vez, jogando contra o Brasil. Porque isso é jogar contra o Brasil. É jogar contra o que nós precisamos fazer para sanar as contas públicas, reduzir a despesa pública para poder cair a taxa de juro. Essa que colocou 80 milhões de brasileiros na inadimplência. Essa taxa de juros que colocou 8 milhões de empresas, recorde histórico, entre as empresas inadimplentes. Ou seja, é um Congresso que joga contra o Brasil para ofender o governo.